se eu te dissesse que a sua vida, ela muda a cada 7 anos? Com ou a sua permissão? Esse é o assunto que nós vamos falar hoje aqui, sobre esses ciclos de 7 anos, como influencia a tua vida emocional, a tua psique. A gente vai aprofundar um pouquinho hoje com uma convidada muito especial. Mas antes de apresentar quem é essa pessoa, é muito prazer, eu sou Monique Cervantes. Você está aqui no mais um episódio do Terapod, esse podcast que une terapias e transforma vidas. E como a gente não faz nada sozinha nessa vida, estou muito bem acompanhada com as minhas parceiras aqui da Sanave Terapod. Ana Cristina Quintas, tudo bem, Ana? Tudo ótimo, é sempre bom estar aqui com vocês para mais um episódio. Eu falo que a gente não para, né? Saí de casa hoje com esse pensamento, a gente não para, mais uma gravação, adoro. E a Beatriz Sestari, tudo bem, Bia? Tudo bem, e vocês? Prazer mais uma vez estar aqui, né? Mais um episódio, realmente a gente não para. Eles piscaram, a gente tá aqui de novo. É isso aí. Então, sem mais delongas, eu tenho uma colinha aqui para falar. Ela é escritora, vamos lá, especialista em gestão pública, coordenadora de projetos sociais, empresária, mentora e, acima de tudo, uma voz que inspira mudanças reais. Ela é a Suelaine. Seja bem-vinda, Suelaine. Ai, obrigada, estou imensamente honrada com o convite e quero muito contribuir com vocês aqui hoje. Que ótimo. E então, para começar do começo, como dizia minha avó, comece do começo, então vamos falar um pouquinho sobre quem é a Suelaine, para quem já te conhece, para quem não te conhece, quem é a Suelaine? Eu sou a Suelaine, sou de Macucos, interior de São Paulo. Comecei minha trajetória profissional como boia fria. Com 7 anos, a gente começou a limpar os troncos de pés de café no sítio do meu avô. E depois me formei, ainda na faculdade trabalhava na roça, chacoalhava amendoim. Me formei praticamente chacoalhando amendoim na roça. Aí depois fiz meus 18 anos e fiz serviço social. Passei em 7 concursos públicos. Hoje eu trabalho na Prefeitura de São Paulo como coordenadora do Centro Pop. E, para além de ser mãe, dona de casa, escritora, faço meus investimentos. Entrei nesse mundo, nesse universo aí de investimento, de conhecimento, mas tudo como uma forma de crescimento pessoal, né? De evolução pessoal, porque não é para o outro, é para a gente. Porque se a gente está bem conosco, a gente consegue transmitir isso para o outro e incentivar outras pessoas, né? É isso aí. Perfeito. E você vai de Macucos? Onde que fica Macucos? Perto de Getulina, Lins, região Certo. de Marília. Bem quente lá, né? É bem quente, é bem quente. Mas eu gosto. Sou apaixonada pela minha terra. Você trabalha no Crepop há quanto tempo, Suelaine? No Centro Pop Santana, vai fazer 9 anos. Nós trabalhamos com população em situação de rua, acima de 18 anos, né? São adultos ou menores acompanhados dos pais ou responsáveis. E tem um livro, né? Você está escrevendo o 3º livro, é isso, O né? 3º livro. O primeiro eu escrevi sozinha, que é o Volte-se para Si e Transforme-se em Quem Gostaria de Ser. Vou mostrar aqui, pessoal. Ele foi um livro que eu escrevi como um processo de cura, de ressignificar a minha vida, né? De voltar ao meu passado em alguns pontos e juntamente com os setênios, que favoreceu isso. Então, foi um livro com processo de cura. Então, ele é um livro de fácil leitura. Em uma tarde, você consegue ler. Ele conta a minha trajetória, as ressignificações que eu fiz, as etapas que eu vivi e que muitas pessoas têm me falado que tem contribuído muito também para a vida delas. Isso me deixa muito satisfeita, que não é o livro por venda. Vou fazer livro para vender. Não, ele tem que transbordar. Tanto que o objetivo maior dele é cada livro vendido, um livro é doado e uma árvore é plantada. Então, eu já vendi 836, eu preciso doar os 836, mas árvores eu já plantei mais de 1.000. Eu estou reflorestando. Que legal. Coisa boa. E convido todo mundo gente, também. Por mais ações assim, né? Exato. E para quem quiser comprar o teu livro, já deixar aqui no teu Instagram. No meu Instagram é Suelaine_escritora. Legal. Mais um livro aí, pessoal, para se inspirar, né? É bom ter boas leituras, né? Ter muitos livros, mas ter boas leituras também. O segundo eu escrevi em coautoria, com mais 20 autores. Daí eu já conto. Esse primeiro foi a minha trajetória desde quando eu comecei. Esse segundo é um capítulo já no momento mais investidora, né? Que eu criei também minha mentoria, que é IARC, Identidade Ativada, Realizações Concretizadas. Porque só a partir do momento que nós ativamos a nossa identidade que a gente consegue realizar os nossos sonhos, concretizar aí o nosso... Que legal. E o terceiro agora eu estou escrevendo sobre o desenvolvimento humano, sobre o desenvolvimento pessoal, a inteligência emocional. Que legal.
E ela não para. Igual a gente, ela também não para. Ela também não para. Muito bom. Você usou um termo, Suelane, que acho que de repente dá para a gente dar uma esclarecida sobre os setênios. O que você consegue falar de uma forma geral sobre os setênios? O setênio, ele é imprescindível na vida de qualquer pessoa. A partir do momento que eu comecei a entender os setênios, minha vida deu uma guinada de 360 graus. Porque foi aí que eu consegui retomar, inclusive no período da minha infância, entender o que eu vivi, como eu vivi, por que eu vivi e ressignifiquei todos os momentos. E principalmente aqueles momentos que nos impedem de seguir. Porque tem coisinhas presas no nosso passado que às vezes a gente não sabe o que fazer, como fazer para se livrar e conseguir dar um passo adiante. Então, quando você conhece os setênios, você tem a oportunidade, a possibilidade de voltar nas etapas e ressignificar. E você consegue aí traçar um caminho com propósitos incríveis. Conta um pouquinho pra gente o que são setênios para as pessoas que nunca ouviram falar sobre isso, assim. Sim, eu trouxe uma colinha aqui, porque são 10 setênios. Né? Traduz-se, na verdade, num modo de a gente avaliar a nossa própria existência. É um momento que a gente tem ali a possibilidade de avaliar tudo que a gente já viveu, o que está vivendo e o que pode ainda viver daqui para frente. Por exemplo, o primeiro setênio, que vai de 0 aos 7 anos, é mais ligado ao desenvolvimento da nossa cabeça, do nosso corpo. É o momento em que nós, enquanto crianças, muitas vezes as pessoas tratam crianças como qualquer coisa. Não. A gente sabe tudo, a gente lembra tudo o que nos acontece. E aí que começa a formar a nossa personalidade. Por exemplo, crianças que são abusadas nessa idade. Se a criança não chegar em uma certa fase, não conseguir voltar, ressignificar com terapia, com tantos outros meios, tantas terapias alternativas que nós temos, né? E eu acredito em todas, porque eu já fiz praticamente todas. Gente, de constelação familiar, Ho'oponopono, de mandala terapia, crochê, tricô, é tudo. Tudo que envolve eu já fiz e aconselho que todos façam. Então, a pessoa precisa ressignificar, né? Para poder continuar seguindo, senão ela trava. E não consegue desenvolver o lado pessoal, não consegue entrar em relacionamento, não consegue crescer na vida profissional. Né? Então, a partir do momento que a gente entende esses ciclos, a gente começa a ressignificar a nossa vida. Se você não se desprende do ciclo também, né? Acho que tem isso, né? Nos nossos atendimentos de hipnoterapia tem muito isso. Pessoas presas em ciclos ali, em dores, e tendo a clareza dos setênios ajuda bastante. Unindo a terapia, achei muito, muito legal. Acho que muita gente não sabe disso. E quem sabe também está ouvindo é porque precisa ouvir de novo. De repente, rever alguma coisinha lembrar. Sim. E aí, depois dos 0 a 7 anos... Aí nós temos dos 7 aos 14 anos. Nesse período, a gente começa já a entender as diferenças raciais, sociais. Ai, meu amiguinho tem um tênis tal, eu não consigo ter. Então, já começa a ter um entendimento já da vida real, né? Da sociedade em que a gente vive. E é importante estimular o respeito, o equilíbrio com disciplina para os nossos filhos, principalmente para as crianças, para quem é professor. E uma coisa que fica bem claro nesse setênio, que nós não podemos misturar, né, confundir a disciplina com o autoritarismo. Porque disciplinar é uma coisa, ser autoritário é outra completamente diferente. E né? é uma linha tênue, né? É uma linha tênue. É difícil, acho que né? a criança... Uma corda bamba ali. A criança, ela tem medo, ela respeita, é diferente, né? Exatamente. Aí depois tem o terceiro setênio, dos 14 aos 21, que é o processo hormonal já todo aí aflorado, né? Hoje, mas no setênio ainda, claro que tem, né, uma margem para mais, outra para menos, mas dos 14 aos 21 anos é onde a questão hormonal está muito em alta. Mas também é onde a gente já consegue ver o que a gente quer para a nossa vida, né? Onde a gente quer chegar, profissão, trabalho, família, namorado, namorada. É um processo, essa época, no terceiro setênio que a gente já começa. Igual eu estava falando hoje, com 13, 14 anos, né? Também, mas tem a margem. Que vai mudando também, né? A sociedade, o ser Os humano. adolescentes hoje são adolescentes mais cedo, né? Antigamente não tinha o pré-adolescente, né? Hoje a gente já tem as crianças a partir dos 10 anos. Bem claro isso, né? Muito, muito claro, já entrando na questão da adolescência e da busca da individualidade. E tem muito da modernidade, né? Que a gente vive, essa questão do acesso à informação, Sim. acesso à rede social. Então, acho que
isso de alguma forma influencia essa precocidade, né? Exatamente. Aí, então, nós temos o quarto setênio, que vai dos 21 aos 28, que é onde nós queremos nos estabilizar profissionalmente, financeiramente. Nós atuamos mais com a nossa genialidade juvenil. Nós estamos super dispostos, né? A gente ainda, uma parte, não tem filhos, né? Não tem tantas responsabilidades, é mais para guardar o dinheiro, para poder construir a sua vida, estudar, se formar. Energia, né? Energia. Consegue dormir bem, né? É mais para o crescimento mesmo intelectual, desenvolvimento, né, pessoal. E é uma fase para a gente reforçar os alicerces e repensar os desafios e alinhar as nossas metas aí. O que a gente está querendo para a nossa vida e para o nosso futuro. O quinto setênio, que vai dos 28 aos 35. A gente precisa, nesse momento, não que a gente precisa, a maioria das pessoas começa a buscar o desenvolvimento do autoconhecimento nessa idade. Geralmente é no quinto setênio, dos 28 aos 35, já começa a querer buscar. Essa busca de... Faz bastante sentido, né? Uhum. A gente começa a entender um pouco mais sobre a realidade, onde eu estou, de onde eu vim, para onde eu vou. E a gente começa a perceber também que não é só o material, não é só a casa, não é só o carro. Não, tem muitas coisas para além de tudo isso. O que eu vim fazer aqui, né? Qual a minha missão, Qual a minha né? missão? Exatamente. Esse olhar para dentro, né? Que começa todo o processo do autoconhecimento, começa né? De buscar fortalecer a sua identidade, buscar se entender e que ferramentas que ele vai precisar para tudo isso, para essa caminhada. Né? Exatamente. Dá uma desacelerada também, né? Aí Total. quando você começa a olhar para dentro, legal. Faz muito sentido. Faz né? muito sentido. Pelo menos na minha experiência de vida, pra mim faz todo sentido. Aí nós temos o sexto setênio, que é dos 35 aos 42 anos. Muitas vezes nessa idade nós já estamos, inclusive, com a profissão ok, com um salário bacana, com o carro desejado, com o imóvel que nós sonhamos, né? Muitas vezes nós já estamos nessa situação nesses 42 anos. Mas também é um momento de grandes reflexões e já reflexões mais contextualizadas, né? E como você já alcançou seus bens materiais, vamos dizer assim, você quer, de fato, aprofundar mais ainda no autoconhecimento. E muitas pessoas nessa fase começam a procurar terapia. Começam a procurar terapia nessa fase e já, não, eu vou, porque a gente tem a impressão, né? Nos passados, no decorrer da vida, que quem procura terapia é porque tem algum problema. E não é. Né? É a mesma coisa que as pessoas ainda utilizam muito no interior, quem vai para a igreja é porque é santo. Não, não é. Muito pelo contrário. Nós queremos aprender e queremos melhorar enquanto pessoas. Né? Então, a busca pela terapia, eu fiz terapia, eu tive a sorte, o prazer de conhecer psicólogas maravilhosas, incríveis, que ajudaram muito na minha vida. Assim, em todos os sentidos, não só na pessoal, como na profissional, na educação e criação do meu filho. Então, é essa fase do sexto setênio que as pessoas se entregam para poder, de fato, se autoconhecer, para se melhorar enquanto pessoa. Falar dessa busca, antes da gente ir para o próximo, só para trazer um pouquinho que hoje está se desmistificando bastante a questão de quem procura terapia porque é doido. Exato. Né? Então, as pessoas estão entendendo que cuidar da saúde mental, de trabalhar suas questões, de ter um espaço seu para você falar sobre os seus sentimentos, se faz cada vez mais necessário. Então, existe essa desmistificação. Ainda tem muita gente que acha que quem procura psicólogo é doido. Tem, mas está sendo desconstruído. Isso é um processo bem bacana. Para que quando a pessoa chegar, ela já não chegar tão bagunçadinha por dentro, né? Ela já vem num processo de construção do seu próprio conhecimento, do seu autoconhecimento, e aí consegue trabalhar melhor as suas situações, né? E é um processo que intensificou, desculpa fazer esse adendo também, eu percebo, pelo menos uma percepção pessoal, de que se intensificou depois da pandemia, né? Porque, assim, na pandemia, parece que como a gente foi obrigado a se fechar em casa, era você com você. Então, assim, ou você olha pra você, ou você olha pra você. Não dava pra colocar sujeira embaixo do tapete mais, né? Exato. Então, começou esse processo de autoconhecimento, de autobusca, de... Ok, por que eu tô me sentindo assim? Vamos buscar. Então, eu acho que foi ampliado também pela pandemia, né? Deu um impulsionamento grande, porque era você com aqueles que você quase não convive, né? Mora, mas não convivia tanto. É a tua relação com o pessoal de casa, né? Ali 24 horas. Mas é engraçado como teve mesmo esse impulsionamento na pandemia, né? Essa busca e...
Todo mundo precisa de terapia, né? Com Alguma certeza. terapia. Então, falar assim que é para doido, então tá todo mundo doido. Talvez, é. Gente, tem uma série na Netflix que ela é maravilhosa e fala sobre o desenvolvimento da mulher, principalmente, mas ela também é para homem, que chama Uma Nova Mulher, inclusive. Ah, maravilhoso. Ah, eu não conheço. de constelação. sistêmica, Maravilhoso. constelação Ah, familiar. você já falou Assisti. dessa, é verdade. Assisti. Preciso ver. também Mas preciso toda hora eu ver. esqueço. Que legal. Mas é fantástico. E justamente não só a busca delas pelo autoconhecimento, mas também tirar uma coisa que a gente vem falando muito, assim, entre uma conversa entre a gente ultimamente, que é deixar as mulheres saírem daquele lugar onde mulher é rival de mulher, para a mulher se une à Exato. mulher, para a mulher É. se fortalecer dentro do feminino com a companhia de outros femininos. É porque ao longo dos anos a sociedade fez um movimento de enfraquecer o elo entre as mulheres, porque mulheres unidas são muito fortes. Exatamente. Em ambiente de Então, trabalho, né? Uma exatamente, rivalidade. é. E a verdade. gente tem percebido esse movimento, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, e esse filme ele traz muito isso, assim, né? Cada uma na sua individualidade, com seus problemas, com as suas características, e as 4 unidas ali. As 4 amigas unidas. Então, quando a gente percebe que a mulher se unindo, buscando força na outra mulher, no outro feminino, ela só tem a ganhar. E a gente tem visto isso. E é algo que a gente está conversando, fala assim, vamos ter que dar uma olhadinha nisso daqui para a gente colocar um fermento para fazer esse bolo crescer, que é justamente para a gente sair dessa competição entre nós e falar assim, gente, unidas a gente vai Chega muito mais longe. é. Sim. E assim, sem julgamentos. Sem julgamento. Exatamente. Entendendo a complexidade, né, de cada uma, sem julgamento, apoiando. Exatamente. Exatamente. Respeitando as individualidades e o momento em que cada uma passa, mas sabendo assim, ó, eu tô aqui, né? Nós Você não tá somos seres sozinha, diferentes, né? Com dores. Às vezes dores parecidas, mas a gente sente as dores diferentes, né? O que dói em você dói de um jeito, em mim dói em outro. Então, quando a gente tem esse olhar também pela outra, com compaixão e entendendo, porque que nem nós 3 somos muito diferentes e muito iguais, histórias muito Exatamente. parecidas ao mesmo tempo, é muito maluco. Então, a gente fala que é um reencontro das 3 aqui. E a gente se completa. Então, é muito legal. Então, todo mundo consegue achar essa parceria, né? E as mulheres têm isso. O que falta em você, o que você tem dificuldade, eu tenho, de repente, uma habilidade, eu tenho um olhar. Naquele momento que você precisa, eu tenho uma palavra. E a gente tem que se unir e se ajudar. E saber olhar para isso sem aquele ar de competição, né? Ai, ela tá querendo brilhar mais do que eu, não, né? Olha para isso com carinho, fala, poxa, eu tenho tanto a aprender e também tenho muito a ensinar, né? Então, realmente é a sororidade, né? Exato. É uma coisa que me chamou muita atenção nessa série foi que elas são muito reais. Eu não concordo com o que você fez, eu sou totalmente contra. E chamava atenção e brigava, mas ao mesmo tempo eu 5 tô aqui se minutos você precisar. depois estava lá todo mundo abraçado. Exatamente. Não concordo, mas estou aqui. Essa é uma série que eu super indico. Ah, vou assistir. Eu Uma também nova preciso mulher. assistir. Ela é fantástica. Preciso lembrar, me lembra. Eu tenho uma listinha no meu celular de tudo que eu preciso bem assistir. Pensado, bem pensado. Essa eu vou colocar reassista na minha lista. Assisti 2 vezes já. Mas é muito, muito bom e traz muito isso, um movimento que eu tenho percebido dessa mudança de olhar entre as mulheres. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção e estimular que isso aconteça, para ir mostrando para as mulheres cada vez mais que a gente pode se apoiar e se ajudar e que ninguém quer passar em cima de ninguém, né? Sim, eu tenho o privilégio também de trabalhar com muitas mulheres. 90% são mulheres, acho que 95%. Que Todas legal. assistentes sociais, psicólogas, as administrativas, a recepção, todas mulheres. Que E é uma fantástico. bênção. Imagine a mulherada em TPM, é uma bênção. Mas estamos ali unidas, né? Eu Unidas. sei que é ruim, então chocolatinho para todo mundo. Exato, é bem isso mesmo. Ah, e já já chego com a sabe. caixinha de chocolate. Você já sabe, Natasha TPM, então já tem aquele olhar, não, eu sei como é que é, deixa ela quietinha, dá um chocolate, né? Exato, deixa ela no cantinho dela. Existe a ressonância desses processos, né? As mulheres, elas começam a trabalhar cada uma no seu ciclo hormonal e esses ciclos eles vão se harmonizando e acaba entrando todas ao mesmo tempo
Isso né? tem comprovação Depende- científica. Tem estudo que comprova isso. Exatamente, porque vai existindo o equilíbrio daquele hormônio, daquela produção toda de hormônio, assim, então começa tudo meio bagunçado, daqui a pouco você percebe assim, das 5, 2 já estão no mesmo período, depois no mês seguinte as 3, daqui a pouco estão as 5 ali, todas Salve-se quem passando puder pela depois. TPM, pela oscilação do humor, pela menstruação e tudo, e porque estão todas da mesma vibração, né? Então a tendência é ir acontecendo essa harmonização, Aí, né? E eu por acho que, que a muito legal. natureza faz isso, né? Exatamente. Também traz do apoio, né? Assim, tá difícil mesmo hoje. Nossa, amiga, hoje está difícil, estamos todo mundo de mau humor, todo mundo na TPM. Então, ter esse olhar do que assim, lá vem ela já no mau humor, tá na TPM, e as outras não, né? Então, quando tá todo mundo Já tá no todo mesmo meu barco, vamos embora, né? Bom, gente, o 7º Ai, vamos setênio lá. é o que eu estou, então tá tranquilo para eu falar com vocês. Eu já um estava olhando momento- que era o meu também. É um Não, tô momento bom. que, assim, eu sou muito abençoada, apesar de ter vindo de uma família muito humilde, muito graciosa. Eu nasci e falo na melhor família do mundo. Minha mãe, a vida toda como empregada doméstica, meu pai como boia fria. Mas, assim, a família é incrível. Claro que com todos os seus defeitos, né? Mas, assim, eu consegui fazer coisas que eu jamais imaginei fazer na vida. Então, é um momento que, igual eu falei nos setênios anteriores, a gente já conseguiu realizar alguns sonhos, realização profissional. Hoje eu estou onde eu quero estar, eu escolhi, eu passei em 7 concursos, graças a Deus foi uma bênção, eu sou concurseira, então hoje eu estou no concurso que eu escolhi estar. E com isso vem as realizações. E quando nós chegamos num ponto de, eu já consegui realizar, de comprar aquele carro que eu queria. Quando eu peguei meu carro zero, por exemplo, eu fiquei quase 3 meses com plástico no banco para mostrar para todo mundo que era zero. Então, a gente já passou dessa fase, né? Aí você consegue realizar o sonho de ter o seu apartamento, a sua casa no sítio, os seus bens, seus sonhos. De se formar, de se pós-graduar. Aí chega um momento que a gente quer transbordar. E agora? Eu já trabalhei, eu estudei, eu conquistei. O que eu vou fazer pela humanidade, para a humanidade? Foi aí que eu voltei para mim mesmo, concluí o meu livro. E fiz essa questão de cada livro vendido, um é doado, que não é só pelo dinheiro. Então, as mensagens no meu canal do Instagram é também para fortalecer outras pessoas, né? Não é o dinheiro. E a gente começa a querer fazer o bem e o melhor. O que eu vou deixar para o meu filho, por exemplo? Né? Não é só a busca financeira, é a busca do crescimento pessoal, a busca do que eu posso fazer pelo outro, o que eu posso fazer melhor pelo outro. Então, eu sempre tenho com meu filho as orações diárias, né? Do eu sou. Aí, todos os dias de manhã, ele repete no quarto dele, eu no meu, eu sou uma pessoa abençoada, eu sou uma pessoa boa, eu faço o bem, eu quero fazer o bem, então eu recebo o bem. Então, é uma fase que a gente precisa voltar, assim, muito para o espiritual também, sem defender nenhum tipo de religião. É o espiritual, é a nossa centelha divina, né? Que habita em cada um de nós. É espiritualidade, Espiritualidade. Né? O que a gente pode deixar para a família, para o filho, para as pessoas que estão ao nosso redor. É aquela coisa, eu sou boazinha para o de fora. Não, eu tenho que ser bom primeiro para os que estão dentro, para os que são mais difíceis, para os que eu convivo ali no dia a dia. E principalmente para você mesma, né? Principalmente para nós mesmos, porque quando a gente está bem, a gente consegue transbordar coisa boa na vida das pessoas, né? Naturalmente. É um setênio muito gostoso. Quem ainda não está, dos 42 aos 49, eu estou no 47. É um setênio maravilhoso. Ai, tô torcendo para chegar lá, logo, então. Porque você vai saber falar não com mais tranquilidade, que a gente tem muita dificuldade hoje de falar não. Sim. Então, a gente fala não com tranquilidade e com respeito. Não posso. Não consigo. E tá tudo bem. Gente, a louça tá lá na pia. Não vou conseguir hoje, eu preciso dormir. E tá tudo bem. Porque até tempos atrás, né, a gente se cobra muito. Até ontem eu fiz uma postagem. Você se parabeniza tanto quanto você se cobra? Né? Acho que isso é Deixa, uma coisa coloca muito... seu... Antes de eu só vou te cortar. Fala de novo seu Instagram. É pro pessoal. Suelaine _escritora. Perfeito, é só pro pessoal Porque reforçar a aí. gente se cobra tanto, e nós estamos nos parabenizando. Olha quantas coisas a gente consegue fazer em um dia. Da hora que a gente acorda até a hora de dormir, a gente faz muitas coisas, né? Só de acordar, nós que temos filhos pequenos, é lancheira, é filho na escola, é escova os dentes, é pentear o cabelo, é vai trabalhar e vai pra academia, que a gente tem que estar bonita, né? Saudável. E vai pra academia e trabalha o dia todo, é transporte, muitos transporte público. Chega em casa, lava, passa, cozinha, tarefa. Faz o bolo Faz um bolo de chocolate pro filho. A gente vai dormir exausta. No outro dia, a gente tá aqui de manhã feliz.
Porque é isso, o que a gente pode fazer de bem para o outro, para o próximo, né? É um setênio muito gostoso. E você falou muito dos agradecimentos e dos elogios, os autoelogios, né? Em geral, a gente tem esse olhar muito pelo outro, né? Assim, olha, você foi muito bem, né? Falando para outra. E quando a gente vai falar assim, nossa, eu deixei de fazer. Não importa, você fez 300 coisas, mas você deixou 10. Aí você se julga pelas 10. Exatamente. E fala assim, poxa, e as 300? Se fosse outra pessoa, você estaria lá parabenizando. Assim, não, é isso mesmo, você conseguiu. Você foi lá. Não tem problema esses 10, você fez 300. E você tem esse olhar de ir lá e parabenizar e enaltecer a pessoa pelas conquistas e por aquilo que ela conseguiu fazer. E quando a gente vira esse olhar para a gente fala assim, tá vendo? Você deixou esses 10, por que você deixou? Por que você deixou de fazer? Por que você não podia... você foi dormir, mas podia pelo menos ter lavado a louça antes de dormir. Agora acorda com a pia cheia. Peso, né? E quando a gente tem o olhar por outro, a gente sempre é mais complacente, né? Precisamos ser conosco. E a gente trazer essa amorosidade, esse acolhimento para a gente também. A gente merece. Merecemos. Tem um mantra que eu não levanto da cama se eu não falar todo dia de manhã e meu filho também. Depois eu passo para vocês, se vocês quiserem. É bem rápido, é assim. Sou perfeita, alegre e forte. Tenho amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente. Vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo o que eu peço. Acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus no meu subconsciente. É fantástico. O seu dia muda, transforma. Ai, que bacana. Depois passa por escrito pra gente. Com Maravilhoso, certeza, né? faço sim. Não Que tem até a como gente não decorar. acordar bem. E a gente pode depois colocar Na descrição, na verdade. descrição do vídeo, colocar... Porque as pessoas precisam ter essas ferramentas, né? Eu acho que todas essas ferramentas, às vezes as pessoas acham que são... Eu falo assim, imagina, que bobeira ficar falando isso vai mudar a minha vida. A vibração que você tem com essas palavras e a constância que você tem dessa vibração vai trazendo a transformação. E eu queria dizer que isso é neurociência. Para Sim. os céticos de plantão, isso é neurociência, tá? Neurociência pura. Isso faz liberação hormonal, que vicia teu cérebro naquele hormônio, isso ativa a amígdala, ativa córtex pré-frontal, então isso é neurociência pura. Eu sou apaixonada pela neurociência. Então, porque essas coisas de positividade são místicas. Não. Isso tem Ativa comprovação científica. a farmacinha que a gente tem dos Exatamente. neurotransmissores, né? Exatamente. Então, a gente trazer como uma ferramenta também para quem assiste a gente coloca lá na descrição do vídeo, assim, façam seu mantra, né? Transformem a sua vida. E depois conta pra gente, né? As mudanças, o que tá sentindo também, né? Gente, são mudanças assim inimagináveis em todos os sentidos da vida. E que beleza, né? O pequenininho já sabe decor ritmo. também. Então, Já decor, quando eu falo decor, não é decorado, é decoração. Já sabe É decorar. diferente, Mas aí Ele é fala o- com intenção, com né? intenção. Não as palavras. Ele está colhendo os frutos de ciclos que foram ressignificados, né? Porque exatamente. você estando bem, estando cada vez mais nesse processo de autoconhecimento e se curando, você passa todo esse processo para ele. Então, ele vem com um crescimento, com um desenvolvimento muito mais leve, né? Com uma bagagem, né? Muito Que a mais gente não limpo. teve. É. Nossa, que legal. É muito bacana. Parabéns. E só para finalizar esse 7º setênio, a gente está em busca do sucesso. A gente precisa do sucesso. Aí você me pergunta, que sucesso? O sucesso não é só o sucesso financeiro, é fazer aquilo que te faz bem, aquilo que nos torna melhores, né? Esse é o real sucesso. Né? Fazer o bem sem olhar a quem também, mas fazer o bem principalmente para nós. Né? Então, esse é o verdadeiro sucesso. Não é só os bens materiais, ok, realizações, viagens, passeios. A gente vive num país capitalista, precisa sim de dinheiro, mas é para além de tudo isso, né? O sucesso é para além. Temos o Para o oitavo. próximo. Oitavo. Agora é onde eu já me Oitavo encontro. setênio, ó, dos 49 aos 56. Este setênio, ele corresponde muito à nossa infância. É um período ó, que ele volta dos 7 aos 14 anos nossos. Você começa a rememorar algumas situações, ressignificar e seguir plenamente. É quase como se a gente estivesse visitando a criança interior. Exatamente. E aí curando, buscando curar essa curando. criança interior. Tá mais cura- latente ali, né? A criança tá ali. Aquela criança ferida, né? Que É, foi deixada ali. Exatamente. Não sempre, né? Não Nem sempre, todo é. mundo, né? Ela tá ferida, mas Não, é mas o momento que questões você que ficaram revisita lá, essa né? criança, né? Revisita. E questões assim, por exemplo, como eu consegui ressignificar. Meu pai me falava algumas coisas
que eu não curtia, não era legal para mim, não era bacana, mas eu entendi porque ele também foi criado dessa forma. Você não tem que estudar, você só vai morrer mais inteligente. Aí cria o bloqueio. Para que eu vou estudar? É verdade, eu vou morrer mais inteligente, eu vou morrer mesmo. Mas ele também teve essa orientação. E é um ciclo que você conheceu, voltou, ressignificou e mudando para o meu filho. Não, é importante estudar sim, é importante você fazer o seu inglês, é importante você se dedicar. Né? Então, a gente volta, ressignifica para fazer o melhor daqui para frente. Que bacana. É marcado pela possibilidade de desenvolver novos conhecimentos, novas habilidades e fazer assim, por exemplo, eu particularmente detesto a língua inglesa. Só que eu estou fazendo inglês, porque eu tenho que voltar, ressignificar. Porque sempre foi me falado, você vai para os Estados Unidos, eles não gostam de brasileiro, eles não gostam de pessoas pretas, eles não gostam de pessoas pobres. Então, eu tinha essa crença de que eu não deveria fazer inglês. Não, nós precisamos fazer Já inglês. que eles não gostam, também não quero gostar deles, né? Era bem isso. Falei, não. Aí eu conheci uma professora, inclusive ela mora em Liverpool, a Simone, e ela tem mostrado o outro lado. Não, Suelaine, eles gostam sim de pessoas, de seres humanos. Você precisa ver como é aqui em Liverpool, por exemplo, a recepção de pessoas estrangeiras. Aí eu comecei a ressignificar e estou fazendo já. Estou na minha 11ª aula de inglês. Que beleza. E já estou conseguindo entender, Uma falar. conquista, É uma né? conquista, porque eu não gostava e agora já estou gostando de falar o inglês. Que legal. É divertido, porque eu erro, acerto, volto, leio, coloco no Google como é que pronuncia certinho, volto, faço a lição. É uma alfabetização mesmo. E me desafiando, porque a gente precisa se desafiar. A gente só cresce Exatamente. quando a gente se desafia. Saiu, quebrou aquela crença, né? Você está fazendo e ainda está gostando. Então, é muito legal. Tem muita gente que tem bloqueios assim, né? Então, trazendo um pouco para o nosso campo de atuação, na terapia, os bloqueios são... Na hipnoterapia. São o que eu falei? Terapia. Tá aí, na hipnoterapia. É que tem outras terapias também. Não, sim, Mas é que a gente trabalha com isso. Mas os ciclos, as pessoas, quando elas ficam no mesmo ciclo ali, a gente até falou isso no outro episódio. Quando quebram um ciclo, caminhos novos se abrem, né? Então, diversos caminhos se abrem. Então, é uma superação pessoal e abre o horizonte. E, no caso, o idioma é necessário para realização pessoal, mas também, né? Profissional e quantos caminhos vão se abrir a partir dessa quebra de ciclo, né? É bem bacana. E eu quero fazer viagens, quero conhecer outros países, né? Então, vai ser bom para mim, para o meu filho, eu preciso me virar, né? Fora do Brasil. E a questão o conhecimento, ele vai trabalhando no teu cérebro, né? Você vai ativando outras áreas, você vai criando novas conexões neurais. Então, assim, não é só o estudar a língua, mas é o estudar, é o aprender uma coisa nova, é fazer novas conexões cerebrais. Então, isso também amplia muita coisa, né? Sim, com certeza. Se colocar em prova, desafio, né? Exatamente. E quando você quebra os ciclos, quando você destrava essa repetição de comportamento que vem, às vezes, de gerações, você libera espaço dentro de você para que você tenha conhecimento novo. Sim. Então, enquanto a gente tem dentro da gente os lixos emocionais, né? A repetição de ciclos que vem dos ancestrais, né? Então, os avós faziam de um jeito, os pais repetem, os filhos repetem. Isso tudo vai ocupando um espaço de coisas que, às vezes, a gente nem sabe por que a gente está repetindo tudo aquilo. Então, quando a gente quebra esses ciclos e fala assim, não, eu posso fazer diferente, pronto, ali você já liberou o espaço para onde você vai colocar um conhecimento novo. Sim. E a língua traz isso, né? Então, o inglês, falando propriamente dito, é uma língua onde você vai usar só nos Estados Unidos? Não, você vai usar em vários lugares. Universal. Né? Porque se você chega num lugar, você chega na França, você não sabe falar francês, mas se você sabe falar inglês, você já consegue se virar. Então, ela vai te ajudar também em outros lugares. Na França é mais complicadinho, porque os franceses não gostam das pessoas que falam inglês. Eles são muito nacionalistas nesse ponto. Mas facilita a linguagem em outros locais que não só de língua inglesa. Além de conhecimento, conteúdo que você acha, livros e palestras que são feitas em inglês. Então, você já tem uma ferramenta para ampliar o seu conhecimento.
Então, então a Você gente vê tem como- que liberar espaço. Como quebrar um ciclo, quantas coisas podem acontecer, né? Exatamente. É, Muito nas legal. primeiras aulas, muito difícil, chorei. Não quero, mas eu vou, não quero, mas eu vou, e fui. E voltando para o seu setênio, é uma fase muito inspirativa, esse setênio, dos 49 aos 56. Porque você se inspira e também consegue inspirar outras pessoas. Muito bom. Gostei. Legal. Um momento também de você praticar ações sociais, participar mais de momentos familiares, para que você possa se ressignificar. E o 9º setênio, que é dos 56 aos 63 anos de idade. É um momento que, gente, de fato, a gente já precisa estar com a neurociência aplicada, o autoconhecimento, assim, um ponto máximo, porque a gente, os 56, está indo para os 63, então nós precisamos estar bem conosco, né? A gente precisa entender já, a gente já passou por uma etapa na vida, hoje a gente está um pouco bem mais, vivendo bastante, né? Que bom. Mas é um momento para que a gente possa continuar e viver muito mais, para que a gente possa, sim, estar com o autoconhecimento em dia. Viver bem, né? Viver bem. E para isso nós precisamos, sim, cuidar da mente, do corpo, da alma. É um curso, é uma leitura, é uma academia, é uma caminhada, novos conhecimentos, e o que você está fazendo, o que você pode fazer de bom para o outro. Né? É um momento bem bacana. E de viver, assim, intensamente, para que a gente tenha vivacidade. Né? Nós precisamos da vivacidade. Um setênio bem bacana. Viver com vida. É. Olha, eu até deixei bem em destaque aqui que é um período que não nos permite viver de arrependimentos. Muito bom. Não precisamos de arrependimentos, né? Porque às vezes, nossa, por que eu fiz determinada coisa? Não, era o nosso momento. Era o que eu entendia ser importante naquele momento. Hoje, né? Outra coisa, outra pessoa. É aquela frase, quem eu fui ontem não é quem eu sou hoje e com certeza não será quem serei amanhã. Né? Porque às vezes nós tivemos uma experiência hoje que aquilo que nós fizemos ontem não faz sentido mais, né? E não necessariamente que nós vamos fazer amanhã, que a gente pode mudar a qualquer momento, né? Basta eu querer aí. Então a gente essa é uma fase, o 9º setênio, de não viver com arrependimentos. E o 10º setênio, não menos importante, que todas nós queremos chegar lá, tá? Que é dos 63 em diante. É dos 63 aí até 99, 100, 120. Até o final. Até o final. E que o final demore muito, né? Porque a gente Sim. tem muita coisa para fazer ainda nessa vida. Ó, mesmo diante de todas as complexidades, porque o ser humano por si só é complexo. Mulheres ainda um pouquinho mais complexas, né? Nós precisamos continuar mantendo o espírito de bondade, de generosidade, de compaixão, de um olhar diferenciado, porque é um sentimento do amor. E o amor, ele nunca morre, né? Muito pelo contrário. A gente já está com uma maturidade capaz de nos reconhecer, porque às vezes eu olho um jovem, nossa, que coisa estranha, mas eu também já fui jovem, eu já fiz aquilo. Né? Eu fui estranha Eu pro acho que eu outro, já né? tô nesse setênio aí. Eu olho e falo, meu pai amado, o que tá acontecendo? Ontem eu vi uma moça linda, um corpo lindo, num macacão que não cabia mais nenhuma agulha dentro do macacão. Eu falei, nossa, corajosa, mas ela é linda. Aí eu lembrei que eu também já usei muita roupa colada e muita roupa curta, né? Aí no momento você já, opa, eu também já fiz isso e tá tudo bem. A menina era linda, de fato, maravilhosa, né? E é um setênio que nós só envelhecemos quando deixamos de nos sentir úteis. Então, sim, a gente pode ser útil. Que bacana. Então é por isso que a gente vê essa faixa etária cada vez mais ativa, né? Porque é uma coisa que eu converso muito com os meus pais, aí trazendo uma experiência pessoal. Meus pais, minha mãe tá com 73, meu pai tá com 78. E eles estão, parece, cada vez mais ativos. Eles continuam Sim. trabalhando, continuam... Não, a gente vai estudar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Meu pai queria fazer uma outra pós-graduação. Eu falei, gente, eu não tenho essa energia toda, né? Vocês acreditam que as pessoas que estão ficando milionárias, isso é a nível mundial, são pessoas acima dos 68, 70 anos... Porque estão se desapegando de coisas desnecessárias, focando no realmente o que eles querem e estão ficando milionários. Estão, assim, prosperando. Que interessante. Porque eles estão Colocando energia colocando toda energia neles. todos ali. Já não tem filho para criar, neto, é eles então. com eles mesmos, saúde, É muito vida. legal, porque eles estão nesse processo de assim, não, tudo bem, eu já conquistei um monte de coisa, mas eu quero continuar fazendo, eu quero continuar me sentindo útil, né? E você vê, e aí saiu uma matéria, inclusive recente, dizendo que é a melhor idade. Agora é a melhor idade, porque eles estão com qualidade, estão aumentando a qualidade de vida, estão produzindo mais. É bem bacana. Estão vivendo mais, né? A Sim. expectativa de vida Então, também. Outro dia eu fui ao supermercado e tinha um idoso. Ele tava com um chinelo de pano, assim, e de pijama. O primeiro olhar, eu não acredito. Aí depois, no segundo olhar,
Eu faria a mesma coisa, eu não devo nada para ninguém. Por que, Glicéria? Ele foi Então, de é pijama. engraçado Por que eu tenho que tirar o isso, né? pijama se eu não Exato. quero? Exato. Eu fico pensando nisso, nossa, eu gostaria tanto de fazer as coisas de pijama, assim, sei lá, descer no prédio pra buscar. Por que você não vai? Porque você acha que o porteiro vai te olhar estranho, mas dane-se o que o porteiro vai pensar, né? Então, esse pessoal, eles já estão meio que, ai, não, deixa, vou fazer o que eu quero fazer, né? Exatamente. É muito legal E isso. por outro lado, também tem o pessoal que não tem essa clareza, né? Chega essa idade, ela começa a se sentir inútil, né? Não útil, talvez não inútil, mas não útil. Essas sirvo mais informações. pra Não serve mais nada, para nada, é. então não tem essa visão. Então tem o contraposto desse, né? Sim, e Hoje é em uma dia, pena. hoje em dia tem muita gente nessa pegada que a Bia falou, mas ainda tem o pessoal que não teve uma bagagem um pouquinho antes ali, né? Que fez. Que Um traz essa visão direcionamento, que diferente, traz né? isso. Tô Não velho, teve essa- acabou. Agora é É. esperar o fim, né? Não teve essa expansão de consciência, né? De que Exatamente. ainda dá pra fazer muita Que dá, coisa. É que tem muita sim. gente que fica presa na questão da idade, né? Sim. Ainda se vê, não, mas eu tenho... A gente já conversa muito sobre isso, né? Ah, eu tenho 60, 70 anos, não, eu já tô velho, não dá tempo. Como não dá tempo? Pelo Dá amor de tempo do Deus. quê, né? É, exato. Seus anos vão passar você fazendo algo ou não. Então faça alguma Sim, coisa que te faça feliz, Sim. né? E na terapia a gente tem percebido chegado muita pessoa mais velha para fazer a Muita. hipnose com a gente. Pra trazer esse... E com vontade de tratar. buscar isso, né? Sim. Isso, vontade Em de busca tratar, de ressignificar para... ressignificar e viver bem e tá tudo Sim. bem, né? É engraçado isso, né? E trazer a questão da... Eu falo muito, a Bia falou dos pais dela, eu falo da minha mãe. Minha mãe tem 77 anos. E eu falo para ela, né? Eu falo assim, cabeça não pode enferrujar. Então, vai fazer alguma coisa, vai ler, palavra cruzada, artesanato. Então, sempre inventa alguma coisa. Ela fala, você me obriga a fazer essas coisas. Eu falei, eu obrigo mesmo, porque se a sua cabeça enferrujar, ela não volta. Então, vamos trabalhar essa mente. E ela gosta de fazer, né? Então, ela reclama um pouquinho, mas ela gosta de fazer. Mas ela é super ativa, né? Minha mãe é super ativa. Minha mãe parou de trabalhar por causa da pandemia, né? Ela é manicure, ela sempre trabalhou. E a pandemia tirou ela desses atendimentos das velhinhas dela, que todos são mais velhas que ela. Mas, em contrapartida, a gente começou a trazer essas outras coisas, né? Sim. Trazer o artesanato, trazer o crochê, o tricô, pintura, palavra cruzada, livro, que eu falei, não pode faltar, né? Então, livros e palavra cruzada nunca. Né? Nunca pode faltar. Mas trazer essa qualidade. Agora eu vou lembrar de um atendimento que eu fiz há pouco tempo, de uma senhora de 69 anos que chegou com a sensação de que o corpo dela estava morrendo. Ela falou assim, eu sinto frio como se meu corpo estivesse morto. E aí, conversei com ela, tudo, isso na primeira sessão, uma avaliação que eu fiz. E aí a gente falou sobre ancestralidade, sobre honrar os ancestrais de outras formas. Então, ela chegou com o discurso de corpo dela parecia morto e ela saiu da sessão, antes de começar todo o processo do tratamento, ela saiu já falando assim, eu quero viver muito. Eu quero viver muito, eu quero dançar muito. Então, ela já saiu de lá percebendo que não é porque ela estava com 69 anos que o corpo dela estava prestes a morrer, que ela ainda tinha muita coisa para viver. Sim. E ela saiu de lá com esse ânimo e não deixou mais a peteca cair. Então, você está inspirando pessoas, está no seu setênio. Estou no meu setênio. Estou trabalhando direitinho o meu setênio. Sim. E assim, maiores informações do setênio, tem livros, né? Mas também no Google você vai encontrar, porque você, eu quero saber qual é o meu setênio com mais detalhe. No Google a gente encontra hoje praticamente tudo, né? E assim, só para finalizar os setênios, é uma pergunta para nós, né? E para todos. Quantas coisas a gente tem deixado pendente na nossa vida? Né? Parece uma pergunta bem rasa, mas não é. Quantas coisas estamos dependentes, né? Que a gente não realizou ainda? E por que não realizamos? E só para finalizar aqui a minha parte, como você gostaria de ser lembrado quando você não estivesse mais aqui? Profunda. Aquele silêncio agora, né? É porque, então, o que nós estamos fazendo, né? O que nós vamos fazer? Porque daqui a um pouco a gente não está mais aqui. A vida é uma passagem. Então, como você gostaria de ser lembrado? A gente tem certeza, né? Exato. Como você gostaria de ser lembrado quando você não estiver mais aqui? Todo mundo pensando aqui, você viu? Silêncio, mas é só para reflexão mesmo, para finalizar eu acho que setênios. Essa reflexão, ela não é só boa para a gente, né? Mas para quem está assistindo também, né? Então,
Vamos lá, gente. Tragam essas reflexões de vocês. Coloca nos comentários para a gente entender como que vocês estão percebendo, em que época da vida que vocês estão. E tragam os seus pensamentos para a gente trocar um pouquinho de ideia também. E às vezes nós nos fazermos as perguntas básicas, a gente consegue dar um salto gigante na nossa vida. Por Sim. exemplo, o que te faz feliz? Gente, o que faz a gente feliz? Às vezes é uma coisa tão simples e a gente passa despercebida e não faz aquilo que nos deixa feliz, né? É o processo do autoconhecimento, né? De o que eu gosto, né? Sim. E nós negligenciamos os nossos sonhos e as nossas vontades, né? Muitas vezes por outros, muitas vezes para mostrar para a sociedade algo que não somos. Mas não, só quando nós voltamos pra gente, que, igual eu falei, esse livro foi um processo de cura. Porque quando eu voltei para mim, quando eu me conheci, sabia o que eu podia fazer, o que eu podia ser, que eu poderia falar não sem problema nenhum, foi que eu me abri para o mundo e para novas possibilidades. Que maravilha. Perfeito. Muito esclarecedor. Foi um papo muito gostoso, muito rico. Pode me convidar para mais vezes que eu venho, tá, meninas? Com certeza. Com certeza já absoluta. está convidada. Já está convidada. Dá pra fazer um episódio pra cada centênio, né? Se for falar, né? É Já bem faz. bacana. Não, porque tem assunto, Sim. né? Se for ver. Tem. Cada fase da vida tá cheia de detalhes que a gente deu uma geral em Uma cada um pincelada, dos setênios, mas daria para fazer um episódio por setênio. Todo. Se certeza. você for correlacionar com o período, faz todo sentido. Faz todo sentido. Todo sentido. É inacreditável. E o que ficou pendente, se você olhar pro teu setênio, ver o que ficou, cura a gente também, pra fazer a ressignificação através da hipnose ou alguma Sim. outra terapia, mas é interessante ter essa clareza de cada fase, não só olhar para o que ficou como pendência, mas para lá, uma possibilidade de resolver, de ressignificar, como você falou que fez com o seu processo. Isso é libertador, né? Quando a gente se liberta dessas dores, desses lixos que a Ana até comentou, Sim. é libertador para você viver bem, viver mais, né? Viver feliz, fazer o que te realmente faz feliz. E isso transborda. Quando você tá bem, como você disse, você transborda, é natural, né? Olha, parabéns pelo trabalho de vocês. E eu acho que mais bacana, uma outra mensagem bacana para deixar para as pessoas de casa é assim, não ter vergonha de pedir ajuda, né? Assim, no processo de reconhecimento, falar tudo bem, reconheci, agora o que eu faço com isso? Não estou conseguindo resolver isso sozinho. Peça ajuda, né? A gente fala uma frase muito comum lá no nosso processo de hipnoterapia, que é nem a faca mais afiada arrisca o próprio cabo, né? Então, todo mundo, em algum momento, precisa da ajuda do outro. E tá tudo bem, né? Então, peça ajuda. Se quiser, procura a gente. Mas procure algo, mas né? faça, exato. Faça. Se ressignifique, se cure, se cuide para ser feliz e transbordar. Obrigada, Suelane, pela sua presença aqui, pela tua contribuição. Foi muito bacana, Foi bem né? bacana. Ai, obrigada a vocês. Nossa, estou muito feliz. Um sábado maravilhoso. Muito gostoso. Foi muito bom. E vocês que gostaram do episódio de hoje, curtam, compartilhem com quem vocês sintam que vai aproveitar o tema de hoje. Sigam a gente nas redes sociais também. E, amor, fala das redes sociais, o nome, como que tá O lá. arroba. Então, tem o arroba do Instagram do Terapod, né? Terapodcast, @terapodcast. Tem vou falar o meu, Sim. tá? É @monique.gcervantes. O meu é @doutora Beatriz Sestari. É isso. O meu é @Ana Cristina Quintans. E os seus? Elaine, Mais de uma novo. vez. É @Suelaine_escritora. Perfeito. Não se preocupem, são muitos nomes. A gente vai deixar tudo descrito aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos colocar todos os nossos arrobas, todas as formas como vocês podem seguir a gente e entrar em contato com a gente. É isso, gente. Obrigada, Obrigada, meninas. Obrigada. Até a próxima, gente. Até Tchau, tchau. mais. Até.